Se eu não falar, o Douglas me pega. Tem cantina hoje, hein? Pizza. Nesse ambiente profético, nesse ambiente. Quando todas as portas já estão e não há uma saída, uma voz doce diz assim: meu filho, quando o inimigo diz e quer levar ao desespero, Deus jamais Ele tem cante pra você, não sei, pra você. Confia, a história não vai terminar assim. Descanse. Como é a segunda parte? Quando tudo enfim parece logo vem o sentimento, mas é Deus quem dá na última palavra. E nunca morre. Deus não vai deixar você ficando assim. Ele tem a chave da. Não desista, meu amigo, pois não é o fim, não ceda. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será. Ela vai fazer a Rosa na cima. Fazendo assim, você será muito feliz. Do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aproveitamos que já estamos de pé. Abra a vossa Bíblia em Josué capítulo 24, versos 14 e o verso 15. Vamos acompanhar? Vamos ler todos juntos 2 versículos. Está no telão, então fica mais fácil todos acompanharem. 1, 2, 3. Portanto, tema o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito.
sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler só a frase final, quanto a mim, só para repetir. 1, 2, 3. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, muito forte. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos pela essa porção lida da sua palavra. Ministre em nossos corações e na vida de cada um aquilo que lhe apraz. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. É um privilégio novamente estarmos aqui juntos, adoramos ao nome do Senhor. Não estou só, hoje é um culto de família e trago a minha família, a família Santos Torres, a minha esposa Débora, a de verde, a Sara Torres, a minha primogênita, 16 anos vai fazer, e o mais novo cantor. Quem é o cantor aí? É ele, Daniel Torres, o cantor da família. Que Deus continue, agradeço a Deus pela minha família e que eu continue orando pela minha família. Peço que orem pela minha família. Vocês estão começando mais um mês de família. Esse texto que nós estamos lendo é um texto significativo, muito significativo. Muito significativo. Porque ele fala de escolhas. Ele fala de decisão. E nós, diariamente, fazemos mais de 30 mil decisões, escolhas. Diariamente fazemos isso. Muitas delas já estão no automático. Por exemplo, você acorda, você levanta e você já nem escolhe mais se você vai para o banheiro ou direto para a sala. Já está natural seu. Mas isso é uma escolha sua. Você já não decide mais se você vai para o banheiro ou para a sala. Por exemplo, eu acordo e vou direto para o meu sofá. Sento no sofá, abro minha Bíblia, leio as mensagens, faço o meu devocional. Esse eu faço direto. Minha esposa já tem um costume diferente. Ela já levanta e vai direto para o banheiro. E cada um tem o nosso costume. Isso já não é mais decisão que eu faço. Uma escolha é um hábito que se tornou. Isso você levanta, você senta, você não está mais decidindo se você toma café ou chá. Já se tornou um hábito. Se você gosta de café, você toma café. Para aqueles que gostam, o meu café ainda tem que ser descafeinado. Você decidiu em algum momento da sua vida, você decidiu que seria café, outros decidiram que seria um chá, outros decidiram que ia ser um achocolatado, e não tem nenhum problema. Mas perceba que essas decisões se tornam naturais. Você escova seu dente, você fala, todo dia você pega o mesmo ônibus, você já nem está mais decidindo que ônibus que você pega, que ponto que você vai pegar, mas você faz isso todo dia. E essas escolhas se tornaram inconscientes em vocês e a mim. E por que eu estou dizendo de mais de 30 mil decisões por dia? Decisões inconscientes. Tem decisões que nós já não estamos mais refletindo sobre ela. Por isso que eu falo, o ser humano faz mais de 30 mil decisões por dia, mas nem por isso ele fica atordoado. Mas há momentos nas nossas vidas que nós precisamos parar e perceber que tipos de decisões nós estamos fazendo, porque essas decisões, algumas delas são extremamente importantes para a nossa vida. Foi falado aqui, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Qual a decisão? Se você vai viver desplanejado ou planejar para que você consiga fazer aquilo que você sonha. Fazer uma viagem, fazer um empreendimento, você precisa parar, tomar uma decisão diferente. Porque, como diz a célebre frase, se você faz as mesmas atitudes, não espere resultados diferentes, você vai ter o mesmo resultado. Se você tem as mesmas atitudes, vocês terão os mesmos resultados. Então, se você olha para o resultado que você tem hoje e você não gosta do resultado, isso está dizendo em alto e bom som, em outdoor, que você precisa refletir e retomar as suas escolhas. Algumas escolhas precisam ser tomadas. Esse texto que nós lemos é um texto de escolha. É um texto de decisão. Capítulo 24, encerramento do livro de Josué. Josué está tomando uma escolha. Mas que escolha é essa que ele está fazendo? Eu sei, lembramos muito do eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou decidir servir ao Senhor.
Mas o contexto revela algo mais sutil. O que ele está revelando? O livro de Josué, todos bem sabem, Josué, ele está substituindo um grande legislador. Quem? Nada mais, nada menos do que Moisés. E quando ele assume o lugar de Moisés, então morto, ele tem a responsabilidade de levar esse povo para a terra prometida. Aliás, ele está olhando para a terra prometida. Ele está olhando para aquilo que foi alvo de promessas, tanto dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala assim, nós estamos prontos a entrar naquilo que Deus sempre prometeu. Vamos entrar onde? Na terra prometida. Qual é a terra prometida? Canaã. Canaã era a terra prometida deles, mas as nossas terras prometidas podem ser outras coisas. Quando eu falo terras prometidas, tem coisas que Deus prometeu para a sua vida. E estamos diante dela, diante da promessa, prestes a se cumprir. Toda promessa tem um cumprimento. Isso é um binômio que precisa sempre andar junto. Se tem promessa, haverá um momento de cumprimento. Então, aqui está quase no momento de cumprimento. Josué está em frente à terra prometida, Moisés morto, e ia falar assim, é eu que tenho que botar todo mundo lá dentro? É você. Oxe, não se arreperrei não, rapaz. Ser forte, valente, não temas. Está lá, Josué, capítulo 1, versículo 9, não é isso que está lá? José, não tema, ser forte, valente. O que você vai fazer? Botar todo mundo dentro da terra. Mas o que vai botar? Porque quem te deu a terra foi eu, quem está cumprindo a promessa sou eu. Então não se preocupe quanto a isso, Moisés, vocês vão entrar na terra. Mas a grande impasse que vai surgir do início para o final do capítulo é: vocês terão a terra, mas será que a terra vai ter vocês? Essa é a pergunta que vai ficar para o longo do capítulo todo. Aliás, o capítulo 7, o pecado de Acã, é uma denúncia de que se vocês estiverem na terra e a terra estiver em vocês não terão mais o Deus como Deus e vocês terão um problema. Porque vocês estão se apegando à terra e esquecendo que quem deu a terra foi Deus. A terra é boa? É boa. O que Deus te deu é bom? É bom. Mas Ele não substitui seu Deus. Então, a grande pergunta de Josué no final do capítulo é: Deus te deu tudo. Tudo que vocês pediram, sempre sonharam, tudo que eu prometi, tudo que eu, Deus, prometi para vocês, estou lhe dando. Vocês estão na terra prometida. A pergunta é: vocês ainda vão continuar sendo meu Deus depois de receber aquilo que eu lhe prometi? Porque a denúncia vai começar aqui. Nós sonhamos sempre em ter uma família. Sonhamos em ter um emprego. Sonhamos em ter uma estabilidade. Mas se essa estabilidade vier, se esse emprego vier, a família que Deus te deu é uma família abençoada. Tem família abençoadas aqui nessa noite? Tem famílias? Você tem uma família abençoada. A pergunta é: será que a família já não está na frente do Deus que te deu essa família? Porque o que está denunciando nesse capítulo 24 é exatamente isso. A metade do livro é tentar entrar na terra. Do capítulo 1 ao capítulo 12, mais ou menos, é tentar entrar na terra. Tem varas rodear. Vem com Josué, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Você sabe, rodeia Jericó. Marcha, grita, vem. Se as muralhas cairão. A gente canta isso. E o que acontece? Nós sabemos, muralhas caem. Mas caem por quê? Porque Josué é valente? Não, porque nós estamos clamando o nome do Senhor, aquele que prometeu a vitória, aquele que prometeu a bênção. Perceba, até ganhar a bênção, nós estávamos clamando por Deus. Até ter a família que eu sempre desejei, eu sempre pedi: Deus seja o centro da minha casa, seja o centro da minha família. Eu sempre pedi isso, eu sempre quis isso. Mas, ao determinado momento, depois do capítulo 12 em diante, capítulo 13, até o 23, começa o problema. Qual é o problema? O problema é que começa a dividir as terras e cada um começa a adorar do jeito que sempre quis adorar. Qual o jeito que você sempre quis adorar? Quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha família sou eu, quem sabe quem manda nos meus filhos é você. Aí só esqueceu que os filhos não são seus, a família não é sua, o filho não é seu. Quem te deu tudo isso foi Deus.
Entra na minha casa, entra na minha... entra, né? Porque está fora. Entra na minha casa. Por quê? Exegese do hino. Quem é que está cantando isso? Entra na minha vida. Como? Eu não sou Zaqueu, pelo amor de Deus. Você não é Zaqueu. A gente ainda não está com Deus fora da casa. Nós somos filhos de Deus e Deus habita dentro do meu lar. Eu entendo, tem perfeitamente lugar esse hino sendo cantado. Alguém que está fora não tem Deus e querer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe nas estruturas, não tem problema nenhum sobre isso. O que eu estou enfatizando aqui é a família que Deus te deu, é uma família que Ele é o centro. A vitória ou a bênção que Deus te deu não tem sentido nenhum se Ele não estiver lá. O seu trabalho é maravilhoso, mas só é maravilhoso se Deus estiver lá. Aliás, a minha casa não tem muitas coisas que outras casas que nós olhamos em novela, em comerciais. Tem coisas que eu olho em novela, rapaz, eu queria isso aqui em casa, rapaz, um TV desse tamanho assim, um som home, eu queria tudo isso em casa, mas não tem. Mas a mesma coisa que eu olho para uma cena de novela, de cinema, e falo assim, lá tem coisas que eu não tenho. Mas eu olho para minha casa e falo assim, mas eu tenho coisas que ele também não tem. O que faz a diferença entre ter uma casa abençoada ou não são as coisas que você tem lá. É quem está lá. Quem está lá. Isso define tudo. Isso deixa tudo cria parâmetros. Qual parâmetros? Eu sou abençoado. Por que você é abençoado? Sou abençoado porque eu tenho um carro, tenho um apartamento, dirijo isso. Aí você fala isso com todo mundo e todo mundo entra nessa métrica. Por que você é abençoado? Porque eu tenho emprego, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um apartamento, porque tenho isso. Aí você está faltando coisa. Aí começa a falar com o crente. O crente não tem nada disso, mas é um crente abençoado. Por que você é abençoado? Porque Deus está lá em casa. Mas você não teve enfermidades na sua casa? Teve. Você não tem passado dificuldade? Teve, passei por dificuldade. Mas por que você continua sendo abençoado? Porque eu escolhi ter o abençoador lá na minha casa, só isso. Isso muda tudo em nossas vidas. Ter o abençoador na nossa casa é diferente de ter a benção na minha casa. Ponto pacífico? Ter a benção na minha casa é muito bom. Eu quero isso. Eu quero ter a TV de plasma, de fora. Quem não quer isso? Nós queremos ter isso. Mas entre ter a TV e ter Deus na minha casa, eu ainda estou escolhendo, eu e minha casa, ter Deus. Se for para escolher certas coisas, entre essas coisas e Deus, eu ainda vou querer Deus. E permita-me, Deus, e que conserve o meu coração assim, Deus, que seja Ele o centro da minha vida. É isso que Josué está denunciando aqui. Qual a denúncia? No capítulo 1, vocês vão ter a terra. No capítulo 2, a terra tem vocês. Mas vocês já não têm mais a Deus. Essa é a denúncia. Por que Josué está falando assim? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24, ele começa a dizer assim, lembra, início do capítulo 24, versículo 1. 24, 1 de Josué. O que está acontecendo? Ele começa a contar a história, ele faz um resumo. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças e seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Senhor, não é Josué. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam os vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naô, e serviram os outros deuses. Aí ele começa a descrever assim, desde a época de Abraão, que Deus começou a fazer e prometer coisas. Aí ele fala assim, desde a terra de Abraão, da além do rio Eufrates, ele vai passar pela história do Egito, Jacó, que foi os pais da tribo, eles vão para o Egito, são escravizados, depois são libertos e caminham para
para a terra prometida, vocês lutam para entrar na terra prometida, agora estão aqui vocês. Aí chega no versículo que nós lemos. Agora, pois, ou na versão que nós lemos, a NVT diz, portanto. O que está querendo dizer portanto? Portanto, de tudo que eu disse, vocês só têm terra porque eu tirei vocês da terra lá da escravidão. Vocês só têm um povo porque quem chamou vocês lá da terra de Tera, junto com seu pai Tera, junto com seu irmão Naô, quem chamou você, Abraão, foi eu. Quem te deu a terra foi eu. Ele conta toda essa história, para dizendo assim, tudo que vocês já têm, vocês já deveriam ter um movimento diferente. Estamos num culto de família. O movimento que já nós deveríamos estar aqui, já não seria mais um movimento primariamente, de Deus pedir a Deus para guardar minha família. Eu não estou dizendo que seja errado. Só estou dizendo que primariamente você já deveria estar entrando aqui agradecendo pela sua família. É uma decisão muito diferente. O que Josué está fazendo aqui, estrategicamente, ele está dizendo. E deixa eu contar uma história para vocês. Sabe quem formou esse povo que está aqui hoje nessa terra? Sabe quem? Deus chamou alguém que era de uma terra idólatra, chamou ele abandonou pai, mãe, e foi junto, ouvindo uma voz, e foi numa direção. Ele foi pai, nosso pai da fé, teve seu filho Isaque teve Jacó, teve as 12 tribos, criou-se um povo foi escravizado, tentou ser escravizado, não tentaram deixar ele sair do Egito, mas Deus com mão forte libertou. Eles saíram, caminharam pelo deserto, os amalequitas e muitos inimigos tentaram destruí-los no deserto, não conseguiram. Não conseguiram porque eles eram mais fracos? Não, pelo contrário, eles eram bem mais fortes do que nós. Eles eram bem mais fortes do que nós. Por que eles não conseguiram destruir o povo de Deus? Porque o povo é de Deus. Eles não conseguem destruir o povo de Deus porque o povo é de Deus. Não se esqueça, ser um povo pode ser destruído. Ter o nome pode ser destruído. O que faz você não ser destruído até hoje, estar de pé, é ser o povo de Deus. O que te sustentou até hoje, início de maio, nesse mês de família, o que sustentou a sua casa, a sua família, é que a sua família é de Deus. A sua família é preservada, protegida, guardada por Deus. Porque se não for o Senhor que estivesse aos nossos lados, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós já teríamos sido engolidos vivos, já nos teriam sido engolidos vivos. Mas por que não engoliu? Porque o Senhor está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, quebra o arco, corta o lança, o Senhor é o meu pastor. Cantei só salmo aqui para você, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando é povo de Deus, o Deus dá conta desse povo. Mas quando o povo é de Deus e fica com a bênção que Deus deu, ele fala assim, dizem que é meu povo, mas já estão adorando a terra que eu dei para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu explicar. Não podemos adorar a família que Deus te deu. A família que Deus te deu é muito bênção. O esposo que Deus te deu é uma bênção. Talvez não seja ainda, mas é uma bênção. Foi Deus que te deu. A esposa que Deus te deu é uma bênção, mas você não pode idolatrar filho, esposa, nem marido. Você tem que dar honra e glória ao Deus, aquele que te deu. Muito obrigado pelo esposo que o Senhor me deu. Muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Muito obrigado pelos filhos, pela Sara, pelo Daniel que o Senhor me deste. Porque quando eu boto a carroça na frente dos burros, começa a dar errado. E é o que começa a dar errado aqui. Nós não somos neutros. Comecei falando que nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Nós não somos neutros, estamos fazendo escolhas o tempo todo. A única diferença é consciente ou não. Josué chega no versículo 14, pode botar em tela, por favor. No versículo 14 do Josué 24, ele fala assim, portanto o quê? Portanto, por quê? Portanto, que aquele que fez a sua história ser sustentada até hoje, está perguntando, o que você vai fazer? Porque ele está querendo um compromisso contigo.
Portanto, você que eu te dei uma casa, portanto, você que eu te dei uma esposa, portanto, você que eu te dei um marido, portanto, você que eu te dei um filho, portanto, você que eu te dei um emprego, portanto, você que eu te dei uma família, portanto, você vai adorar isso ou vai adorar a Deus? Porque se você adorar seu emprego, eu tiro o emprego. Se você adora a sua saúde, eu ponho doença. Aí eu canto delino. Se Deus quiser, Ele é Deus. E se não quiser? E se não quiser, eu faço o quê? Não sei você. Ele não muda. O que Josué está batendo na cara do povo, em consequência também na nossa? Portanto, vocês, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já abençoei, de tudo que eu já concedi, não temas inimigos que possam vir contra vocês. Não temam acusações que possam fazer contra vocês. Não temam ciladas que possam contra a sua família. Não temam contra o seguro ou contra o emprego que está muito competitivo. Não tema contra um consórcio da sua casa. Não tema. O que você tem que temer? Temei ao Senhor. Parece até inconsequente. Como assim? Ele não sabe que eu estou passando por tudo isso? Não sabe, Igor? Sabe. Mas ele fala assim, portanto, de tudo que eu já dei, você já deveria estar temendo a Ele e não a todas as circunstâncias. Portanto, temam ao Senhor e sirva de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados que serviam além do Eufrates. O que ele está dizendo? Ele começou dizendo, lembra de Abraão que eu tirei lá do Eufrates? Tem gente que já está na terra prometida, mas ainda anda nos mesmos parâmetros de lá de fora. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda na minha família sou eu. Quem dita as ordens aqui em casa sou eu. É mesmo? É mesmo? É isso mesmo? Mas você não é a família de Deus? A sua casa não é de Deus? E quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Observe, o povo tem o nome de Deus, mas ainda estão operando nas mesmas modus operandi do mundo. Está no mesmo modo de que antigamente. O que é que ele está querendo denunciando? A gente já está há quanto tempo aqui dentro, mas ainda tem coisinhas do passado que a gente faz da mesma maneira. Como assim, Marcos? Como assim, Marcos? Como assim? Ele está falando assim, é possível a sua família estar dentro da casa de Deus e não ser família de Deus. Não ser casa de Deus. É possível que estão vindo para a escola bíblica dominical, o domingo à noite, se arrumou bonito, igual crente, como crente, cantor como crente, deu glória a Deus igual crente. Mas ainda está servindo do mesmo modo que você servia lá fora. É possível. Um exemplo bem didático aqui. É possível alguém que era viciado em cerveja lá fora, largar a cerveja e colocar suco Del Valle no mesmo lugar da cerveja. Porque a relação que ele tem com o suco Del Valle nunca foi o suco Del Valle. Foi uma relação de satisfação. É possível que antes de aceitar Jesus, nós íamos para o baile, nós íamos para a noitada, e hoje em dia, para satisfazer os mesmos desejos que eu tinha como tinha no baile, eu faço o quê? Vou para a mini vigília.
A gente só mudou o nome, mas a relação que tem com isso é igualzinho. Marcos, mas eu estou indo para a mini vigília. Mas se você vem para a mini vigília, para quê? Para quê? Para que você vem para a mini vigília? Tem algum problema em tomar suco Del Valle? Claro que não tem nenhum problema em tomar suco Del Valle. Coca-Cola? Não tem nenhum problema. Tá, faz problema de saúde. Mas tem nenhum problema? Tem. Mas se a gente troca cerveja por Coca-Cola, nunca foi o problema, nunca foi a cerveja. Foi a relação que eu tinha com ela. E se você mudar a relação que tinha com a cerveja para botar na Coca-Cola, você vai ter problema igualzinho. Se você tinha um desejo de passar a noite toda acordado, seu desejo era só passar a noite toda acordado, ficar igual eu alucinado. Seu desejo, eu só estou apenas sendo hipotético e didático. Às vezes os nossos desejos é apenas estar pulando, rodando. Porque se fosse mesmo querer ao Senhor, é possível estar no mesmo lugar, muitas pessoas como aqui estão, e algumas ter uma relação diferente com Deus que está aqui. O Deus que está aqui é o mesmo para todos, mas todos que estão aqui não têm a mesma relação com Deus. E o que muda isso? Muda isso que para alguns é possível Deus chamar de filhos e eles se relacionar com Deus com filhos. Mas para outros é possível que Deus chame filhos e eles sempre olham, como o pastor Fábio falou, sempre querendo alguma coisa. É possível que eu nunca quis Deus. É possível que eu sempre quis a terra prometida. A denúncia que Josué está querendo fazer para nós e fazer para o povo é: Deus sempre prometeu uma terra, mas Ele não prometeu uma terra aquém dele. Ele nunca te prometeu um casamento que te tirasse da presença dele. Ele nunca te prometeu um emprego que tirasse você da sua relação com ele. Ele nunca te prometeu filhos a qual comprometesse a sua comunhão com ele. Porque se filhos estão tirando a sua relação com ele, o que ele pode fazer com isso? Pense você. Porque qualquer coisa que nos coloque entre Deus e nós é um empecilho para Deus. E ele fala assim: Senhor, mostra-me tua face, mostra-me tua glória, Aldacélio, mostra-me tua face. Aí Deus fala assim: tem coisa atrapalhando. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar sua casa, sua família, seu filho. Eu estou querendo dizer para você: bote as coisas no seu devido lugar. Aleluia! Bota suas coisas no seu devido lugar. Nesses dois versículos que nós lemos, versículo 14 e versículo 15, só nesses dois versículos tem 6 vezes o verbo servir. E o que Josué está dizendo? Vocês o tempo todo estão servindo. O ser humano o tempo todo está servindo. A pergunta não é se você está servindo a Deus ou não. A pergunta é: você está servindo querendo ou não querendo? A pergunta é: a quem vocês estão servindo? Porque é possível estar servindo uma outra coisa que se chame de Deus, que é um ídolo. É um artefato que você está enclausurando, botando num pedestal. Coisas boas também podem se tornar ídolos na nossa vida. Eu tenho uma certa preocupação com a expressão, não é que ela seja errada, mas muitas das vezes, nas formas que nós falamos, ela está denunciando muitas coisas. Meu ministério nunca foi seu. Nunca foi seu. Minha família nunca foi sua. Minha casa nunca foi sua, nunca. Eu estou falando que nunca foi seu, se a gente está considerando filhos de Deus e servos de Deus. O que Deus está botando para você nas suas mãos é para apenas administrar. A casa que está na minha tutela, eu darei conta dos meus filhos a Deus, são herança do Senhor. Herança do Senhor. Eu posso estar pegando uma coisa preciosa que Deus fez, que é uma família, uma casa, uma instituição basilar da sociedade e da igreja, estamos botando como ídolo, falando assim: não mexe com minha família, não. Não mexe com sua família por quê? Por que não mexe com sua família? Porque minha família ninguém mexe. Mas ninguém vai mexer mesmo. Se você botar na mão de Deus, ninguém mexe. Mas a gente muitas das vezes estão falando assim: minha família, meu ministério, dizendo a possessão é minha. Aí a pergunta que eu retruco é: a quem você está servindo? O Deus que te deu a família ou a família que é sua? A denúncia de Josué é essa.
Não sei o que vocês vão servir, não, gente. Não sei, sinceramente. Não sei o que vocês querem da vida, não. É isso que Josué está falando. Não sei o que vocês querem da sua vida. Eu contei a história de tudo que Deus já fez até aqui. De tudo que o Senhor fez até aqui, já era para a gente estar de mão levantada, rendo graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor me fez. Senhor, muito obrigado. Já estamos em 2026, entrando no 5º mês, 3º dia de maio. Olha nós aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela minha casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou. Senhor, eu escrevi ali no mural, ali fora, o que eu estou precisando, Senhor. O Senhor sabe que eu estou precisando ainda, escrevi ali fora. Mas, Senhor, eu já estou aqui, te agradeço por tudo que o Senhor fez. O que Josué está falando assim, não tem neutralidade dentro da casa do Senhor. Povo de Deus, não tem neutralidade. Ou você serve ao Senhor, ou vocês estão servindo outra coisa. Aí ele vai dizer assim, é possível que vocês estão servindo coisas que trouxeram no passado, mas é possível que vocês estão cedendo à pressão. Qual é cedendo à pressão? Tem coisas que vêm lá do além do Eufrates, mas tem coisas que nós habituamos e nós adquirimos aqui na terra. O que nós adquirimos aqui na terra, meu Marcos? Eu adquiri aqui na terra coisas muito boas. E isso me tornaram muito úteis. Me tornaram até famoso. Me tornaram o quê? Visível. Isso eu não quero, não. Então o que Josué está querendo assim? Muito cuidado. Vocês não podem servir nem o que vocês trouxeram do passado, nem o que estão pressionando vocês para ceder hoje. São duas coisas. Vocês não podem ceder o que vocês vieram do passado. Vocês poderiam falar assim, eu tenho maldição do passado. O que o Josué está falando? Não tem maldição do passado, não. Deixa isso para lá, rapaz. Eu sei que minha família foi problemática. Graças a Deus foi problemática. Olha você aí, você não morreu, você está vivo, não é? O meu tempo de criança era muito diferente. A gente apanhava, a gente sofria. A gente era muito diferente. Mas eu não abro mão e nem reclamo por isso, porque foi isso que me formou. Não ficamos melindrados por tudo que já passou. Olha você aqui, olha você de pé. Meu Marco, você não sabe o que eu passei. Eu não quero saber mesmo, não. Eu quero saber que você não morreu nessa situação. Você não cedeu nessa situação. Mas não só isso. Eu quero saber o que você faz hoje para essa situação de hoje não ceder você e a sua casa. Porque, Josué, tem gente que cedeu ao passado, mas tem gente que está cedendo à pressão de hoje. Tem gente que está cedendo às influências de hoje, ceder aos deuses dessa terra, os amorreus. Quero você não ceda. Aí o que ele vai dizer? Uma coisa. Se parece bom ou mal para vocês, vou deixar vocês escolherem. O Deus que dá a bênção, Ele não está pressionando ninguém a servir a Ele. Não pense que Deus te deu uma família e por isso Ele vai querer que você fique aqui. Eu tenho que servir a Deus porque Deus é uma família. Não é essa a relação que Ele quer contigo. A relação que Ele quer contigo, conte todas as bênçãos que Deus já te deu. Contou? Meu irmão, minha filha, eu estou com uma filha de quase 16 anos, minha esposa que já passou por uma enfermidade que era para a morte, meu filho já está com 9 anos, vai fazer 10, eu estou aí no emprego, graças a Deus, minha filha está estudando, meu filho está estudando. Se eu contar as bênçãos, eu falo assim, o que eu faço com isso? Então eu tenho que servir ao Senhor, porque Ele dá bênção. Não, eu tenho que servir ao Senhor, por quê? Eu não posso esquecer de tudo que Ele já fez. De tudo que Ele já fez. A relação e o chamamento que eu quero que vocês saiam aqui nessa noite é: Senhor, eu preciso de muita coisa. Vocês escreveram ali no mural ali fora. Não vou entrar nesse detalhe. Vocês escreveram no mural ali as muitas coisas que nós ainda precisamos. Mas tem duas formas de você caminhar na vida. É olhando para frente, para o que falta. É vendo o que Deus já fez na sua vida e falar assim: Ele é fiel. Ele prometeu a Abraão que seria uma grande nação. Rapaz, ele fez uma grande nação. Essa nação foi escravizada no Egito. Ele falou que seria libertou. E agora falou que a gente ia entrar na terra prometida. Olha nós aqui, rapaz. Muitas das vezes, se a nossa relação for só com aquilo que nos falta, nós deixamos passar desapercebido com tudo que Deus já fez. E a reflexão que eu quero que você fique nessa noite é: falta-lhe coisa? Ainda falta-lhe coisas.
Me falta muita coisa ainda. Eu queria muitas coisas. Muitas coisas. João, vem cá, João, por favor. Eu queria muitas coisas. Mas eu não posso esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim. Aí Josué fala assim, eu não sei o que vocês querem da vida. Sinceramente, não sei. Se vocês querem servir, pastor Fábio está aqui, tem hora que a gente chega assim, se vocês querem, é problema de vocês. Mas se depender de mim, aquela benção que o Senhor me deu, qual foi a benção que o Senhor me deu? O Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos. Se depender de mim, tudo isso que o Senhor botou sob minha responsabilidade, se depender de mim, esses eu vou colocar no altar do Senhor. O que Josué está querendo dizer? Eu não sei vocês. Não sei, sinceramente não sei. E a reflexão que eu quero que cada um de vocês, façam. Vem cá, Daniel, por favor. Fala para ele. Fala para ele. Qual o tom? Puxa que ele vai atrás. Eu não sei vocês. Pode? Nasci a passagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era condenado era eu. Vem cá, músicos, vem cá, músico. Do início. Nasci a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Fica ali. Era condenado era. O que eu estou dizendo para você? O que eu estou dizendo para você? Ele foi.
minha vida. Agora a pergunta não é no que ele vai fazer. Eu não quero saber o que ele vai fazer, mas eu já sei o que ele fez. Eu vou servir a Deus. E se depender de mim, o meu filho vai servir a Deus. Se depender de mim, minha filha vai servir a Deus. Se depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa. Agora, por um momento, você se achegue perto do seu familiar, por favor, por favor. Onde está seu parente, sobrinho, filho, esposa? Senhor Deus, eu não sei, Senhor. Senhor Deus, eu não sei o que é que esse povo quer. Eu não sei o que é que esse povo quer, Senhor. Mas Senhor, eu decidi, eu já decidi que eu vou servir ao Senhor. Ô Daniel, o que é que você vai fazer, Daniel? Cantar. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. São decisão que parte primeiro de você, influencia os demais. Eu vou servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor, João. E você, João? O João vai servir o Senhor ou não vai, João? E aí, Vascaíno, vai servir o Senhor ou não vai? Vou servir. Perceba, primeiro começa contigo. Senhor, só tem eu na minha casa. Isso, serve ao Senhor. Não desiste, não desiste, não pare, não desmoreça, porque hoje é você, amanhã é sua esposa, seus filhos, seus pais. Nasci
Vai do lado do seu familiar, do lado do seu parente. Vem cá, Débora. A Débora vai orar por você. Vai orar pela sua casa, pela sua família. Talvez não esteja ainda do jeito que eu gostaria, Senhor. Eu gostaria que todos já tivessem tomado essa decisão, Senhor. Mas eu olho para o alvo, eu vislumbro tudo que o Senhor já fez na minha vida e falo: na minha casa, só o Senhor tem poder. Na vida dos meus filhos, só o Senhor tem poder. Na vida do meu marido, só o Senhor tem poder. Na vida da minha esposa, só o Senhor tem poder. Eu olho para ela hoje, eu não vejo nada, mas pelos olhos da fé, eu vejo uma serva de Deus, um homem de Deus, eu vejo uma família de Deus, uma casa sendo sustentada pela graça de Deus. Clame junto conosco nessa noite. Rabandaraçai. Oh, Espírito Santo, tu estás aqui neste lugar. Ah, Senhor, o laço quebrou e nós escapamos. Rabandaraçai. A nossa família é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, os nossos filhos é do Senhor. Rabandaraçai. Oh, Espírito Santo, entregamos cada família aqui neste lugar, cada família representada, cada família, Senhor, que precisa de uma direção. Oh, Espírito Santo, venha com salvação, com transformação, com libertação, Senhor, porque serão, Senhor, transformados. Oh, Espírito Santo, vai tocando em cada um. Pai amado, Pai querido, não é sobre prosperidade, não é sobre bênção, é sobre direcionamento, é sobre a tua presença, sobre a nossa casa. Rabandaraçai. Senhor Jesus, nós profetizamos nessa noite, nós profetizamos nessa noite transformação, é libertação, porque o diabo perdeu. Rabandaraçai. O diabo perdeu. Serão coisas novas, serão coisas, acontecimentos novos, será direcionamentos novos. Oh, Rabandaraçai. Nós profetizamos o teu derramar, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por que eu estou orando? Sabe por que eu estou clamando? Porque só eu sei da onde Deus me tirou. Só eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Eu era condenado, eu era perdido, mas Deus me salvou. Ele vai salvar seu filho. Ele vai salvar sua esposa. Era eu. Cante com você, cante. Reflita sobre isso, era eu. Era eu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor. Eu não tinha condições, mas Ele foi. Ele foi.
precisamos de muita coisa, me falta muita coisa. Mas quando eu já olho para tudo que Deus fez, eu não tenho uma outra situação a fazer, é somente agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado pelo meu emprego. Muito obrigado pelos meus filhos. Muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pela minha vizinhança. Muito obrigado pelo meu lar. Muito obrigado pela minha igreja. Você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Levante a sua mão. Levante as suas mãos e diga: Senhor, muito obrigado. Hoje de manhã eu estava num ambiente onde eu fui lembrado que Ele foi moído, Ele foi julgado. Satanás não vai mais acusar ninguém aqui. Toda acusação, toda calúnia, toda investida de Satanás será jogada por terra. Será jogada por terra. Por terra. Por terra. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deva se preocupar pelo futuro. Eu estou dizendo para você que você pode confiar que o seu futuro já está garantido. Marcos, eu não vejo. Que bom que você não vê, porque nós somos um povo conhecido que não anda por vista, mas anda por aquilo que Ele disse que faria. O Senhor disse que vai salvar a minha casa, é por isso que eu caminho. O Senhor disse que vai me dar um filho, é por isso que eu caminho. O Senhor disse que vai me dar um emprego, é por isso que eu caminho. É por isso que eu caminho. É por isso que eu não paro. É por isso que eu não paro. Porque você não para, Marcos, está tudo bem. Não está tudo bem. Mas eu sei quem me chamou. Eu sei quem disse para mim. Eu sei o que Ele disse para mim. Eu sei o que Ele disse. Ele disse que não estaria órfãos. Ele disse que eu não estaria só. Ele disse que quebraria arcos, quebraria lanças, queimaria carros no fogo. O incentivo é bem diferente. Não é o que o Senhor pode dar. O Senhor que já te deu está falando assim: agora eu quero vocês esperar a mim. Vocês são meus. Tem um hino assim. Eu não vou cantar aqui, sou horrível cantando, mas tem um hino que canta assim: o Senhor conhece os que são seus. Paulo Filho sabe. Vem cá, Paulo Filho. Ele fala assim: o Senhor conhece os que são seus. O que ele está querendo dizer com isso? Você tem que ser de Deus, porque sendo de Deus, é dele. Tudo que é dele. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Eu queria ter a terra de Deus, mas a pergunta é o que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Vocês querem o Deus da terra? Eu queria ser muito famoso. Eu queria ser muito conhecido, irmão Marcos. Talvez não sejamos aqui, mas se depender de mim,
me chamou. O nome dele será proclamado. Isso começa na minha casa, começa na minha família. Louva aí, guitarra, louva aí. Perceba, nem toda linguagem é igual. Vocês viram meu filho cantando, ele é extremamente tímido. Aí já veio o rapaz do louvor, já mais ousado. Aí já chama o Paulo Filho, que já tem a casca grossa, o cara já é veterano. Já aprendi tudo. Aí Deus mostra que pode ser ministrado através da guitarra. Meu filho, talvez você nunca pregue palavras para uma pessoa, mas toda nota que você fizer, toda nota que você fizer, tem que ser um glória a Deus para Deus. Tem que ser um aleluia. Então tudo que fizer, quando fizer, onde estiver, será Senhor. Isso é para ti, Senhor. Isso é para seu nome, Senhor. Eu estudo horas diárias, Senhor, para fazer o perfeito. Não é para o meu nome ser conhecido, Senhor. É para que saiba que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então quando um músico estiver tocando muito mais que melodias bonitas, é perceber, será o que ele está querendo dizer?